ter mais oportunidade que o Senhor nos concede para cultuar e benzer o teu santo nome. Amém, Jesus. Irmão, pode ficar sentado. Glória a Deus. Meus irmãos, logo a seguir a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, houve uma grande perseguição. Eu quero ser breve nas minhas palavras. Houve uma tremenda perseguição. Era exclusivamente proibido, sob pena de morte, ou mesmo punição com imposto pesado, quem fosse pego falando no nome de Jesus. Porque Pilatos, com Caifás e Anás, eles não conformavam de maneira nenhuma que Jesus era Deus, é verdade? Mas dizia que Jesus era um feiticeiro, é verdade? Então, aquilo contagiou o rei da época, que era Herodes, e ele também era um perseguidor do Senhor Jesus, e ele mandou matar Tiago à espada, discípulo de Jesus. E como aquilo agradou a maior parte dos judeus, ele então continuou aquelas atrocidades. Aí mandou prender a Pedro. As irmãs imaginam o que ele ia fazer, para no dia seguinte apresentar Pedro ao povo, né? Para quê? Para matar o apóstolo, né? Só que os olhos de Deus estavam sobre Pedro. E a Bíblia diz que a igreja do Senhor estava em contínua oração por ele, né? Isso é importante quando um irmão, está ouvindo, minha filha? Quando um irmão está com problema e que a igreja, que somos nós, estamos orando por aquele irmão, verdade? Graças a Deus. Então, olha aqui o que diz aqui, em Atos capítulo 5, versículos 20 e 21, somente 2 versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 21, 20 e 21, verdade? Que diz assim: Pedro estava preso naturalmente para ser morto no dia seguinte. Mas de noite, está aqui, diz assim, 19 até o 21. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora, e disse: Ide apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinava o povo. Está vendo? Então, meus irmãos, eu gosto muito dessa passagem. É aqui, ó. 5, do 19 ao 21. 5, 19 ao 21. Então eu gosto muito dessa palavra porque o diabo, ele fez tudo e continua fazendo para que o evangelho do Senhor Jesus não seja propagado. Agora mesmo ele está lutando para que essa reunião não aconteça. A diaconisa falou que muitos irmãos podiam estar aqui, mas uns às vezes por necessidade não pôde estar, mas outros eu imagino que tiveram oportunidade de estar aqui, mas não estão. É verdade? Mas louvado seja o nome do Senhor. Não sou eu, não é a diaconisa, não é os irmãos que vai cobrar deles isso. Mas eles vão dar conta a Deus se eles tiverem oportunidade de estar aqui e não puderem vir. É verdade? Porque o nome de Jesus, ele é glorificado. Aleluia. Não adianta Satanás ele lutar, que ele não vai vencer Em nome de Jesus. a mão do Senhor. Porque a Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Ninguém consegue, não conseguiu, não consegue, nem vai conseguir impedir o agir do Senhor.
se acontece alguma coisa mal contra a nossa vida, é por permissão de Deus. É pela nossa desobediência. Porque a Bíblia diz que pela desobediência entrou o pecado no mundo. E o pecado traz sérias consequências contra a nossa vida. Aqui, os discípulos não estavam pecando. Eles simplesmente estavam cumprindo o ide de Jesus. Ide por todo mundo pregar o Evangelho. Não é verdade? Mas os carrascos daquela época, que não cria no poder de Jesus, não cria que Jesus ele era Deus, não cria nos milagres que Jesus fazia, atribuía a feiticeiro, a embusteiro e toda sorte de coisa ruim. Chegou a um certo ponto que o próprio irmão de Jesus, Tiago, que era contra, mas quando ele viu, presenciou com seus olhos a ressurreição de Lázaro, ele mudou de opinião e pediu perdão. O Senhor, me perdoa, meu irmão, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então, meus irmãos, Herodes mandou prender Pedro, para no dia seguinte matar ele. Claro que ele ia matar, né? O diabo, ele não prende ninguém, ele não dá biscoito a ninguém, ele quer matar o povo de Deus, porque a função dele sempre foi impedir a divulgação da palavra do Senhor, porque sabe que Jesus é o Salvador. Ele sabe que o homem que vem a Jesus, ele é salvo, ele recebe as bênçãos de Deus, é verdade? Mas o plano de Deus, viu, meus irmãos, era que a palavra de Deus, ela continuasse sendo desenvolvida. A ordem que ele deu aos apóstolos tinha que ser cumprida. Não adianta Satanás, não adiantava ele lutar. Ele prendeu Pedro, mas Jesus foi lá e soltou ele da prisão. E o interessante aqui, meus irmãos, minhas irmãs, é que o homem do Senhor entrou na prisão, soltou Pedro, e os cadeados depois continuou fechado. Não é verdade? Continuou fechado, né? Porque Deus, ele é invisível. Nós lemos na palavra de Deus que um certo exército, ele vinha para dizimar o povo de Deus, de Josafá. Essa história está na Bíblia. Então Deus, Josafá temeu, porque ele era pequeno, era uma quantidade pequena em comparação àquela multidão que vinha contra ele, viu? E hoje, Satanás, ele vem contra nós, com enfermidade, com problema difícil, filho desobediente, problemas terríveis, conforme a nossa irmã acabou de relatar aqui, e a outra irmã. Ele põe as dificuldades para que nós desanime e para de anunciar o Evangelho. É isso que ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a igreja estava aqui de contínuo com Pedro. Então, concluindo o que eu estava falando de Josafá, então Deus levantou ali um profeta e falou assim: não tema, porque essa multidão que vem contra você não vai entrar na cidade. Somente me louva. A Bíblia diz que Josafá não saiu do lugar onde estava. Ali ele ficou louvando o Senhor, e o Senhor jogou um contra a espada do outro, matou todos os inimigos. Porque quando Deus quer, meus irmãos, Deus faz coisa que nós muitas vezes não acreditamos, mas Deus, ele é Deus, ele é Deus. Enquanto Josafá louvava a Deus, ali em pé, o Senhor lançou a espada de um contra o outro e matou todos os inimigos, diz a palavra de Deus. As irmãs podem ler lá em Reis, vocês vão encontrar essa passagem. Então aqui, minhas irmãs, a igreja estava em oração contra Pedro, porque era uma ordem suprema
Era uma ordem imperativa que eles fossem sair para pregar o evangelho e não temesse as artimanhas de Satanás, que ele não ia vencer. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, minhas irmãs, Deus nos deu uma ordem. E essa ordem tem que ser cumprida. Nem que seja você deitada, dormindo ali. Você, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Não deixa o diabo me vencer. Minha filha está na desobediência, Senhor, mas quebrando o coração dela. O Senhor pode fazer isso. O Senhor pode fazer isso. É verdade? Então, meus irmãos, Pedro então saiu, acompanhou o anjo, passou a primeira e a segunda esquina. Aí, quando ele deu para o cielo, foi ver que era o anjo do Senhor. E Deus faz isso. A Bíblia diz que o anjo acampa ao redor daqueles que temem. Glória a Deus. E o que mais que ele faz? O livra. Não adianta, você pode estar com o maior problema, pode ser uma enfermidade que não tem cura. Não adianta, que se Deus quiser, Glória a Deus. se Deus quiser, Ele vai repreender aquele mal. Foi quando ela me pegou num domingo nas carreiras e me trouxe para Maricá, diretamente para o hospital. E Deus entrou com misericórdia. Usou médico. Porque Deus usa o médico. Tem pessoa que é contra, mas a palavra de Deus que diz que Jesus mandou aqueles leprosos ir procurar os médicos. Mandou eles procurar o médico e apresentar a oferta que Moisés havia determinado na lei. Aleluia. E naquela época, aleluia, os anciões, eles representam os médicos hoje. E a Bíblia fala das autoridades, nós temos que valorizar elas. Temos que procurar o remédio. Mas antes de você tomar o remédio, você pega o remédio, Senhor, eu sei que não há virtude aqui nesse comprimido, mas tu pode nessa hora colocar virtude, colocar poder, e eu vou ficar boa em nome de Jesus. Fica boa. Eu estou com essa perna aqui, minhas irmãs, concluída. Peguei uma caixa de pomada ali e passei, mas não resolvia nada. Mas entre essas pomadas, tinha uma pomada e tem ali, que vai vencer ainda em agosto. Eu passei em cima, melhorei. Não estou aguentando nem ir para a igreja, né? Mas estou indo, louvado seja o Senhor, né? Se acontecer que um dia, eu precisar de serrar minha perna, eu não vou perder minha fé. Sabe por causa de quê? Porque o Senhor Jesus diz, é melhor entrar na vida com uma só perna, coxo, do que ter as duas pernas e ser lançado nas trevas. Aleluia, glória a Deus. Eu não tenho. Não é porque eu venha ficar sem um braço, sem a perna, que eu vou deixar de cultuar meu Deus. Eu vou ficar um pouco triste, né? Porque aí vai ser difícil eu fazer algo do Senhor. Mas perder a minha fé, não vou fazer. Aleluia. Portanto, meus irmãos, eu louvo a Deus nesta tarde. E quero deixar aqui um conselho para as irmãs espiritual. As irmãs continuam na presença de Deus, mas com fé no coração. Aleluia. Viu? Se você não puder dobrar o joelho, deitada mesmo senhora. Porque aquele rei, ele deitado mesmo orou, virou para Senhor, lembra que eu andei na tua presença. Ele estava deitado, Ezequias. Deus ouve a oração. Oh, glória a Deus. Deitada, ou sentada, Deus ouve. O que Deus requer é um coração quebrantado e contrito. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa tarde, eu louvo a Deus pela minha filha ter aberto essa porta, essa oportunidade, para todas as quinta-feiras termos o culto aqui. E digo para as irmãs, com experiência de 40 anos atrás, seja qual for o problema que você estiver passando, seja qual for o problema que você julgar que é difícil, mas para Deus não é. Ora com fé. Ora com fé. Ah, porque olha só, Sara esperou quantos anos? 20 anos para ser mãe. Tem o nosso tempo e tem o tempo de Deus. Você ora com fé.
espera uma semana, Glória a Deus. 2 semanas, a bênção não veio. É porque não era o tempo de Deus, gente. Verdade. Às vezes Deus está nos provando. Quando Porque esquece- para Deus quando tudo esquece, é aparece, possível. Você fica perguntando. É? Oh, meu Deus. Viu, meu? Então, minhas Pra mim não irmãs, trabalhar. olha só. 10 vezes. Agora aqui, eu vou terminar aqui. Eu consegui aqui. Eu vou terminar aqui. Vocês imaginam só Pedro preso naquela prisão daquela época e além de ser acorrentado, além de ser trancado com grade e ser acorrentado e um soldado ao seu lado guardando ele. Viu? Imagina como é que estava o coração daquele discípulo. Imagine só, como é que é, minha filha, a palavra? Como é que estava o consciente dele. Porque ele sabia que no dia seguinte ele ia ser morto. Emocional dela. Ele sabe como é que estava o emocional dele ali, gente. Será que ele conseguia dormir? Muitas vezes acontece com nós, meus irmãos. Há problema que às vezes pela nossa fraqueza, nós às vezes perdemos o sono. Perdemos o sono. Mas até mesmo a insônia, ela não pertence a Deus. É o inimigo que coloca. Pensamento que você vai lá atrás, você traz. Mas a Bíblia diz que nós devemos esquecer as coisas que ficaram para trás. O que ficou para trás, ficou para trás. Você não pode mais lançar a mão delas. Ah, mas eu fui, eu não cumprimentei aquela pessoa e morreu, como é que agora? Mas você já morreu, já morreu. Você não tem compromisso diante de Deus com aquilo que ficou para trás. Mas Jesus, ele anuncia, enquanto hoje, vai fazer a obra de Deus enquanto é hoje. É hoje. Então, minhas irmãs, que Deus, concluindo, no dia seguinte, quando os guardas chegaram naquela prisão, não encontraram ninguém. Aí foram lá no templo e diz assim, mas como é que pode? Não estava aberto? Não, os cadeados estavam fechados, tudo fechado. Mas só que eles não estavam lá. Existe alguma coisa difícil ao Senhor? Nunca existiu, nem vai existir nada para o Senhor. É verdade? Aleluia, louvado. Então, a igreja estava em contínua oração por Pedro. Sabe por quê? Pedro, solto da prisão, foi lá e bateu na porta. Uma menina veio atender. Ele estava tão certo da morte de Pedro, que naquela época a morte de apóstolo era normal, que ela não acreditou. Ela, em vez de abrir a porta, ela foi lá contar, chamar alguém. Os outros também não acreditou. Não, é alguma coisa que ela está vendo. Às vezes é o anjo que ela está vendo. Quando for lá abrir a porta, era o apóstolo Pedro. É isso. Então, minhas irmãs, fica com essa palavra. Não adianta Satanás lutar, colocar dor na nossa perna, no nosso braço, insônia, que ele não vai vencer. Nós temos que pedir graça ao Senhor. E assim que nós puder, Glória a Deus. eu peço às irmãs, olha, tem irmãos que não têm vigilância. Às vezes marca compromisso no dia do culto, sendo que ele podia fazer em outro dia. Eu congreguei numa igreja que tinha uma irmã que ela só marcava o médico por dia da consagração. E ela podia marcar para o outro dia. Mas isso é errado, minha irmã. Com certeza. Deus está em primeiro lugar. Então, minhas irmãs, vamos procurar a ajuda de Deus para que nós possamos atendê-lo em primeiro lugar. Né? E aí, nós vamos ser grandemente abençoados. Que Deus continue a abençoar. Glória a Deus. Aleluia. Harpa Cristã 291, para a gente fechar esse 291. Serão 291. Porque
Irmãos, com harpa, cante, gente. Eu tô sem Eu harpa. aqui com Jesus. Jesus, A vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Vem me buscar e com ele voar. Na parte da glória eu viver. aleluia, glória a Deus. Eu amo estar. O Senhor deu um brado na cruz, Jesus. Aquele brado. Pai, para consumar. Ali que o Senhor consumou a minha vitória. A vitória da minha família. A vitória da minha esposa. Aleluia. Também minha cruz. Glória a Deus, aleluia. Quantos estão dispostos a levar a cruz do Senhor? Aleluia. Com a ajuda de Oh, Deus. aleluia, nos ajude, Senhor, nessa tarde, ó Pai. Nós queremos agradecer a Deus, quero convidar os irmãos para estarmos de pé. Vamos estar encerrando esse.